O estudo de hoje é sobre Apocalipse 10, mas antes de estudar a palavra de Deus, eu queria orar com vocês. Vamos então. Como estamos? Vocês podem ficar como estão? Vamos falar com o nosso Senhor. Pai, vamos abrir agora a Tua palavra. Estamos num dia de santo jejum, Pai. Um dia escolhido pelo Teu povo, Pai, pelo Senhor, para pedirmos pelo Espírito Santo. Pedimos que agora o Espírito Santo esteja aqui nessa igreja, me usando como instrumento e usando cada um de nós. Tire do nosso coração toda erva daninha que possa impedir a Tua semente, a Tua palavra de ser plantada. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Quando nós falamos sobre a missão do povo adventista, a gente geralmente vai para Apocalipse 14, né? Que são as 3 mensagens. Mas eu queria ler com vocês hoje aonde essas mensagens já se encontram, só que no capítulo 10 do livro de Apocalipse. Nosso estudo não vou demorar muito, porque nós sabemos que temos que descer para a central, mas vamos estudar um pouquinho sobre a nossa missão e como Deus quer que nós a cumpramos. Apocalipse, capítulo 10. E nós vamos hoje acompanhar aí pela Bíblia alguns versículos que falam sobre esse assunto que estamos estudando. Apocalipse 10, a minha Bíblia, diz assim, a partir do versículo 5. João teve a visão de um anjo poderoso. E o verso 5 na minha Bíblia diz assim, até o final do capítulo. Então, o anjo que eu vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. O que ele disse? Já não haverá demora. O anjo disse isso. Versículo 7. Mas, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tiver para tocar a trombeta, a 7ª trombeta, vai se cumprir então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. E o verso 11, depois de contar a história aqui do desapontamento, verso 11, diz assim, então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Irmãos, aqui nós estamos no capítulo 10, de Apocalipse, entre a 6ª e a 7ª trombeta. Então aqui João fala que estava prestes a começar a tocar a 7ª trombeta. Só que a gente não vai ouvir essa trombeta tocando, porque aqui fala que é um evangelho que vai ser pregado, né? Então a gente vai ouvir pessoas pregando essa mensagem, nesse período. E quando que vai começar a ser tocada? Ou quando começou a ser tocada a 7ª trombeta? O anjo fala. Um anjo com a mão erguida para o céu, não é? Não, a outra mão não está erguida, né? Por que ele só ergue a mão direita? Porque na outra mão, se você observa no versículo 2, está escrito que o que o anjo tinha na mão? O livrinho aberto. Em que outro lugar da Bíblia essa mesma cena acontece? Daniel 12. Lá Daniel viu esse mesmo ser, esse anjo, só que ele estava com as duas mãos levantadas para o céu. Porque o livro de Daniel estava sendo escrito ainda, né? Mas quando o livro de Daniel terminou de ser escrito nos dias de João, o anjo está segurando nas mãos o livro de Daniel. Que lá fala que ele foi selado. Mas nos dias da voz do 7º anjo, o livro de Daniel vai ser entendido, pregado. Então esse anjo ele levanta a mão para o céu e fala, não haverá mais... Qual foi a palavra aí? No versículo 6, demora. Só que essa tradução está errada, né? A palavra cronos aqui, ela pode ser traduzida da melhor maneira como assim, o anjo fala assim, ó, não haverá mais tempo, ou seja, o tempo se cumpriu. Peraí, qual que é o livro que ele tem na mão mesmo? O livro de... E qual o tempo que Daniel fala que ia se cumprir lá no final? 2.300 tardes e manhãs. Aí o anjo agora está vindo para João e falando o quê? Aquela profecia lá de Daniel, eu não vou me demorar aqui nisso, tá? Em Daniel 12, porque a gente vai ter um dos estudos de quarta só sobre isso. O foco aqui é a nossa mensagem. Olha que interessante. João viu um anjo. E esse anjo ele tinha um pé sobre a terra e o outro pé estava onde? Sobre o mar. Terra e mar, né? Toda a criação de Deus. Esse anjo tem domínio sobre toda a criação de Deus. Essa mensagem tem que alcançar quais partes do mundo? Todo mundo. A terra e o mar. E esse anjo, sabemos que ele é Jesus, tá bom? Apocalipse 1 vai dizer para nós que João teve uma visão de Jesus ali, né? Que ele brilhava, ele tinha o rosto como o sol, as pernas como fogo. E quando você vai para Apocalipse 10 e vê esse anjo, é a mesma descrição. Depois você ouve o versículo 2, o verso 3. Jesus é Miguel, né? É o anjo do Senhor.
Então, irmãos, em que dia em que ocorreu, né, esse evento que João estava vendo? Qual que é o dia que Jesus fala? Hoje se cumpriu a profecia de Daniel. Não haverá mais tempo, não haverá mais demora. O livrinho foi aberto, foi entendido e a última profecia de Daniel que tinha que se cumprir, se cumpriu. 22 de outubro de 1844. Esse é o dia que João estava vendo aqui. Quando Jesus, esse anjo poderoso, fala: não haverá mais demora, não haverá mais profecia de tempo, é a palavra, cronos. A profecia de tempo maior da Bíblia se cumpriu. E agora Jesus está entrando no lugar santíssimo. E quando isso acontece, irmãos, nós vamos perceber algo muito interessante que a Ellen White fala. A abertura desse livrinho que está na mão dele, que está no versículo, se você observa o versículo 8, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo e come o livro. Qual que é o livro? Daniel. Eles estudaram o livro de Daniel, né? Pregaram essa mensagem, foram desapontados, foi amargo. Mas depois do desapontamento, o que aparece no versículo 11? O que fala o verso 11? Quem pode ler o 11 para nós? Então me disseram, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Olha como tudo se encaixa, irmãos. Eles pensavam que não tinha mais que pregar o evangelho para ninguém, né? Jesus está voltando, vai acabar o mundo. Aí vem o desapontamento, aí aparece o anjo e fala: vocês não entenderam ainda. Agora vocês vão receber a mensagem para pregar para quem? Muitos povos, tribos, línguas. Agora que eu vou levantar um pouco para pregar o evangelho. A partir desse momento o anjo fala: agora vocês vão pregar o livro de Daniel, o livrinho. Sem mais desapontamento, né? Agora vocês vão pregar a mensagem correta para muitos povos. Então as 3 mensagens angélicas não aparecem lá em Apocalipse 14 só. Elas já começam aqui, ó. Agora eu estou dando uma mensagem para vocês. Olha o que a Ellen White diz. A luz especial que foi dada para João nos diz sobre os eventos que ocorreram sobre a primeira e segunda mensagem angélicas. Mas foi dada agora uma luz adicional para eles pregarem a terceira mensagem. Olha o que a Ellen White fala. Esse tempo que o anjo mencionou que estava encerrado, né, esse tempo que acabou, não é o fim do tempo de graça, mas é o fim da profecia de Daniel, das 2000 e das tardes e manhãs. Olha o que ela fala. O anjo que estava com um pé sobre o mar e outro pé sobre a terra significava a proclamação da mensagem que vai alcançar o mundo todo. Irmãos, o que nós temos feito como obreiros de Deus, né, para levar essa mensagem para todo mundo? E tem algo interessante que ele diz que vai ser cumprido nesse tempo, né? Então nós entendemos que a 7ª trombeta já começou a ser tocada. Tem gente que pensa que as 7 vão tocar no futuro. Se já está tocando os dias da 7ª hoje, porque as 6 já passaram, né? Assim como 6 igrejas já passaram, estamos no sexto, já passou os 6 selos também. E nos dias da voz do 7º anjo, que são os dias que nós estamos vivendo hoje, que vai ser pregado esse evangelho para muitas pessoas, o que diz no versículo, irmãos? Aí mesmo, de Apocalipse 10, no versículo 7. Nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tiver para tocar a trombeta, o que vai se cumprir? E agora o que vem para nós é, o que significa o mistério de Deus? Será que esse mistério foi revelado? Se ele vai ser pregado para todo mundo, né? Para muitas nações e povos, será que a Bíblia nos diz que mistério que é esse? O apóstolo Paulo recebeu por visão de Deus, ele fala, uma visão do que é o mistério de Deus. Era um segredo, estava oculto. Mas Paulo fala para nós lá em Efésios. Vamos abrir nossa Bíblia? Efésios. Volte um pouquinho aí no livro de Efésios. Vamos ler o capítulo 3 de Efésios. Irmãos, olha o que Paulo fala, Efésios 3, a partir do versículo 8. Então, logo depois ali de Romanos, né, Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios 3, a partir do verso 8. A minha versão Almeida diz assim: a mim, Paulo, né, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o quê? O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E manifestar o que, irmãos? Qual seja a dispensação do mistério. Desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Então esse mistério estava oculto em Deus. Só Deus sabia. Mas agora ele revelou para ser pregado. O que Paulo fala que ele vai pregar?
o Evangelho. Então a gente está vendo alguma relação aqui entre o mistério de Deus e o Evangelho. Mas será que tem algum verso que deixa claro que mistério é esse que Deus revelou? Efésios 6. Olha em Efésios 6. O verso 19, o último capítulo deste livro. Miguel, lê para nós o verso 19. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Opa, o mistério do quê? Evangelho. Então, quando João fala lá no Apocalipse, capítulo 10, que o mistério de Deus vai ser encerrado, vai terminar, o que ele fala que vai terminar então nesse tempo? O mistério do Evangelho. O Evangelho que vai ser anunciado para as pessoas, para as nações. Ele está sendo pregado desde quando Jesus, lá no Éden. Nós vamos ver, irmãos, que esse Evangelho começou a ser pregado para Adão e Eva. Só que chega um momento que Deus vai encerrar essa obra de pregação do Evangelho. Deus levantou um povo em Apocalipse 10 para pregar essa mensagem. E ele fala, agora o mistério vai ser encerrado. É a última proclamação do Evangelho. É o último convite que Deus vai fazer comigo. Eu e vocês somos chamados a fazer parte dessa pregação. Olha que privilégio. E quando nós vamos em Romanos, Paulo fala muito do mistério, viu? Esse mistério que João fala no Apocalipse. Quando nós vamos em Romanos, Paulo explica mais ainda sobre esse mistério. Olha lá, volte aí na sua Bíblia. Romanos. O mistério está oculto, Jesus fala em Marcos, para aqueles que não creem. Para aqueles que estudam a Deus e se aprofundam, o mistério é revelado. Por que Jesus contava histórias em parábolas? Ele explica lá para os discípulos. Porque o mistério de Deus não vai ser revelado para eles, mas vai ser revelado para aqueles que buscam obedecer a Deus. Romanos capítulo 16. Paulo termina a sua carta, lá no finalzinho, irmãos. Romanos 16. Ele termina, sabe aquela quando ele vai despedir das igrejas? Só que ele termina falando do mistério de Deus. Olha o versículo 25, irmãos. Lá no finalzinho. A minha versão diz assim. Ora, Romanos 16, 25. Aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que foi guardado em silêncio nos tempos eternos. E versículo 26. Mas agora ele se manifestou e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Irmãos, o mistério de Deus estava oculto desde quando? Desde os tempos eternos. Antes de Deus criar esse mundo, ele já sabia que seria necessário um plano da salvação, caso surgisse o pecado. Mas Deus revelou isso para alguém? Ele guardava oculto em si mesmo esse mistério. Mas quando ali, pela primeira vez, Adão e Eva pecam, agora Deus revela esse mistério para os seres humanos. É por isso, irmãos, que Ellen White vai dizer o seguinte: quando o plano da salvação foi revelado lá no céu para os anjos, esse mistério começou a ser revelado, né? Antes para nós, para os anjos lá no céu. A alegria encheu o céu. Por quê? Porque haveria uma oportunidade de salvação para os seres humanos. Olha o que ela diz. Lá no céu, ecoou o primeiro acorde daquele cântico que os anjos cantaram lá em Belém. Glória a Deus nas alturas. Os anjos começaram a cantar isso quando? Lá no céu, quando o Evangelho foi, pela primeira vez, contado para eles. Olha, haverá um Salvador para a humanidade. O ser humano que pecou não precisa morrer. Ele pode morrer em vida, para que Cristo viva nele, e assim vai viver eternamente. Os anjos se alegraram com isso, e nós temos que olhar para as pessoas hoje e pensar assim: eu preciso pregar o Evangelho para ela, porque em Apocalipse 10 foi dado para João a pregação desse Evangelho para muitos povos, né, tribos, línguas e nações. E é nesse período que o mistério do Evangelho se encerra. Está lá em Apocalipse 10, 5. Vai ser concluído, né, vai terminar o mistério de Deus. Irmãos, olha o que Ellen White diz. O casal perdido no jardim do Éden se apresentava como criminosos perante Deus. Eles esperavam a sentença merecida por sua transgressão, né? Mas eles, em vez de ouvirem a sentença de morte, ouviram as primeiras notas da promessa divina. O mistério começou a ser revelado. Antes que a tristeza e as dores do pecado trouxessem sobre eles todo o sofrimento,
Antes que o decreto do salário do pecado, que é a morte, fosse pronunciado, eles ouviram pela primeira vez o mistério da redenção. Deus se tornando homem. Isso é um mistério. Para morrer no lugar deles. Ela disse que o mistério do Evangelho foi anunciado no Éden, quando Deus disse que ia ferir a cabeça da serpente. Irmãos, Deus conhece tudo corretamente? Deus sabe de todas as coisas? O plano da salvação sempre existiu na mente de Deus, mesmo antes do pecado existir. Mas, essa aliança eterna que sempre existiu, ela só foi revelada quando Paulo fala, o pecado surgiu neste mundo. Antes da fundação do mundo, irmãos, Deus já tinha decidido, juntamente com seu Filho, que eles entrariam em aliança para nos salvar. E é por isso, irmãos, que o Novo Testamento diz que o mistério do Evangelho é o grande plano da salvação. Mas esse mistério, irmãos, do Evangelho que vai ser pregado hoje por nós, que são as 3 mensagens angélicas, a última mensagem do Evangelho, ela ocorre em 2 lugares. Esse mistério se cumpre em 2 lugares. Apocalipse 10 vê 2 coisas acontecendo, irmãos. Primeiro, João viu um anjo, não é? E quem é esse anjo? Jesus. Primeiro, no céu, esse mistério está se cumprindo. É o final, é a última nota do plano da salvação. É a última ação de Cristo lá no santuário. Mas também se cumpre aqui na terra, não é? O que vai se cumprir aqui na terra? A última nota de advertência, né? A última pregação. E existe algo que eu gostaria de enfatizar com vocês aqui hoje. Quando Paulo fala desse evangelho, desse mistério, eu queria ler com vocês o que ele vai falar sobre esse mistério no livro de Efésios. Vamos voltar lá? Em Efésios. Ainda mesmo no capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Eu gostaria de ler com vocês no capítulo 3, que nós já lemos hoje, né? De maneira especial agora a partir do versículo Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a dispensação do mistério que desde o século estava oculto em Deus, que criou todas as coisas. Versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades aonde? Lá no céu, os anjos verão a igreja aqui na terra cumprindo o mistério de Deus. É por isso que quando o Apocalipse 10, João fala que o mistério vai se cumprir, por meio de quem que ele se cumpre aqui na terra? Por meio da igreja. Deus levantou uma igreja para pregar essa última mensagem. Irmãos, mais uma vez eu digo, o que nós temos feito para anunciar às pessoas que o mistério está se encerrando? Vai terminar o mistério de Deus. A última profecia de tempo que existia já se cumpriu. Não tem mais tempo. Não haverá mais demora. E eu ainda gostaria de, com vocês, passar algumas páginas para frente no livro de Filipenses, para nós irmos concluindo o nosso estudo de hoje. Tem muitos assuntos sobre esse mistério de Deus que nós poderíamos estudar, mas para nós tirarmos daqui o estudo de hoje, em Filipenses, capítulo 3, Filipenses 3, eu gostaria de ler com vocês a partir do versículo 12. Filipenses 3, verso 12. Eu leio. Você pode ler para nós? Filipenses 3, verso 12. Isto. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Amém. O que Paulo está dizendo aqui para nós, irmãos? Se você olha os versículos anteriores, né?
Agora ele não mais quer viver. Ele quer que Cristo viva nele. Quando nós avançamos mais um pouquinho, nós estamos em Filipenses, né? Agora próximo para Colossenses, mais um pouquinho para frente. E no capítulo 3 de Colossenses, Paulo fala no verso 10 que nós nos revestimos de quem? Do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou. Irmãos, interessante esse aspecto que Paulo está enfatizando aqui. Por quê? O que é o mistério de Deus mesmo? O Evangelho. E esse Evangelho, Paulo fala que são as riquezas de quem? As riquezas de Deus, mas lá em Efésios 3:9, as riquezas de Cristo. E aí Paulo fala que por meio da igreja, de nós, essa mensagem vai ser levada para quem? Todo mundo, né? Para a terra e o mar. E a esperança para nós, Paulo fala, que quem agora vai passar a viver nele? Cristo Jesus. Então esse mistério, realmente para nós, né, olhando aos olhos humanos, é algo incompreensível. Como duas pessoas podem viver no mesmo lugar? É possível duas vidas ocuparem o mesmo lugar? Não. O que a gente tem que fazer então? Eu tenho que morrer para que Cristo venha viver. E se a vida de Cristo se manifestar em nós, se o caráter de Cristo for representado perfeitamente na sua igreja, então virá o fim. O Evangelho vai ser levado para todo mundo. A pergunta que cai aqui para nós hoje é a seguinte: o mistério do Evangelho, que é Cristo, tem vivido em nós? Vocês entendem, irmãos? Que ou você vive, ou quem vive? Cristo. Se você está vivendo, você está morto, porque Paulo fala isso. Agora, se o mistério do Evangelho, que é Cristo, a natureza de Deus, cria uma nova vida em você, significa que a antiga vida aconteceu o que com ela? Morreu. Se a igreja de Deus passar por essa experiência de morte do eu todos os dias, Cristo vai viver em nós, e o Evangelho vai ser pregado a todo mundo. Quando nós pedimos pelo Espírito Santo, às vezes nós não sabemos muito bem, né, o que nós estamos pedindo. Porque muitas pessoas, quando elas oram, né, para o Espírito Santo ser derramado, elas falam assim: Senhor, eu quero sentir o Espírito Santo, né? Me enche do Espírito Santo. Mas a obra que o Espírito Santo vem fazer, irmão, segundo a palavra de Deus, é a seguinte: não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o... Eu não vou andar segundo a... Eu estou morto para os meus desejos. E Paulo continua falando isso. Aqueles que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. As minhas paixões, os meus gostos, eles têm lugar na vida do cristão? O que eu gosto, o que eu acho legal, o que está na moda, é importante? Se eu morri, e irmãos, aqui é algo, morto ele tem opinião sobre alguma coisa? Não. Morto pensa? Não. Morto gosta de alguma coisa? Morto tá? Morto. Se Cristo vive em nós, e eu vou falar assim: olha, hoje eu acordei, o que eu vou fazer hoje? A minha vontade importa? Não. Aí eu cheguei ali no café da manhã, o que eu vou comer agora? Eu que vou escolher? Quem que vai escolher? É Ele que está vivendo em mim, não sou eu. O mistério do Evangelho é Cristo em nós, a esperança da glória. Colossenses 1. Aí quando eu vou lá, tomei o café, voltei para o guarda-roupa. Agora eu vou escolher minha roupa. Quem que escolhe a roupa? Jesus, porque eu estou morto e morto não escolhe nada. Quem vive no povo de Deus no tempo do fim é Cristo. Esse que Paulo fala: se revistam do novo homem, Jesus Cristo. Esse é o mistério de Deus. Deus se fazer homens, para que homens possam ter o caráter de Deus. Assim como Adão antes do pecado, não é eu que vivo, é a vontade de Deus. Assim como Cristo viveu aqui na terra. Esse é o mistério do Evangelho. Nós teremos outros estudos lá em Apocalipse 10 para ver mais sobre o livro de Daniel, ali, o livrinho amargo, sobre essa mensagem que é pregada. Mas não queira, irmãos, levar essa mensagem para o mundo todo, todas as nações, tribos, línguas e povos, se Cristo não estiver vivendo em você. Cristo tem que viver em nós. Aí quando alguém gritar com você e você se sentir ferido, né? Você tem que lembrar o quê? Um outro ausente.
Está fazendo contra Cristo, não é contra mim. Eu vou gritar de volta? Eu vou responder? Cristo vive, irmãos. O problema hoje da igreja não é falta de eventos, né? Nós estamos em um evento maravilhoso hoje. O que falta em nós é Cristo. O eu ainda está vivo às vezes, sabe? Ele se manifesta, às vezes ele quer aparecer o gosto pessoal. Aí quando Deus fala algo na revelação, quer seja na Bíblia, ou no espírito de profecia, que vai contra o que eu gosto, o que eu falo? Isso aqui eu não vou seguir. Por quê? Porque o eu está vivo ainda. Se Cristo entrar em você, irmãos, não vai ter espaço mais para a vida antiga. Jesus falou para os fariseus, para os discípulos de João, que não podia colocar o vinho novo em odres velhos. Se esvazie do eu. Enterre lá no fundo. Cristo vai viver. Os pecados não são vencidos porque nossos gostos ainda são acariciados. Eu estou vivo ainda. Nós temos que morrer. Paulo, eu queria ler com vocês um último versículo hoje. Está no livro de Romanos. Vamos lá comigo, Romanos. Romanos capítulo 8. Paulo fala aqui que a lei se cumpre em nós quando nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E agora eu queria ler com vocês o versículo 8, o versículo 9, o 10 e o 11. Vamos ler? A minha Bíblia diz o seguinte. Não, vamos ler juntos esse verso, porque eles são versos que têm que ser uma realidade em nossa vida. Um mistério do Evangelho vivido no meio da igreja, do povo de Deus. Vamos ler juntos, a partir do verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém. Amém. Irmãos, para o Espírito ressuscitar a Cristo, ele teve que morrer? Teve. Sim. Para o Espírito que ressuscitou a Cristo nos dar a vida eterna, o que tem que acontecer com a gente? Morrer. O corpo está morto. Paulo fala, vocês não estão mais na carne. Mas espera aí, nós estamos na carne? Claro que estamos no nosso corpo ainda. E vamos estar nele para sempre. Ele só vai ser transformado. A gente nunca vai sair do corpo. Isso não existe, né? Mas ainda nesse corpo, na carne, Paulo fala que vocês não estão nela. Ou seja, eu vivo nesse corpo, mas é como se não vivesse, porque ele está morto. Quem vive em mim é Cristo. Meus desejos estão mortos. Paulo fala em Gálatas 5 que os desejos dele, as paixões foram crucificadas. Não estão ali descansando. Uma hora levanta. Se você vive uma vida cristã de, sabe, uma vida irregular, uma hora os desejos vêm, caem, depois volta de novo para o fosso, é que você não ainda às vezes matou a sua natureza humana. Paulo fala em Colossenses 3 que nós temos que fazer morrer a nossa natureza humana. E Cristo vai nos dar a vida. A gente quer seguir a Deus, pregar o Evangelho, fazer parte do povo, né? De Deus. Mas às vezes a gente quer colocar o eu no meio ali, sabe? O eu tem que morrer. Quando você pede pelo Espírito Santo, o Espírito que vivificou a Cristo, ele vai te dar a vida eterna. Mas ele vai matar tudo aquilo que não vai te levar para a vida eterna. Nós temos que permitir que ele faça essa obra em nós. Nós temos que pregar para muitas nações esse mistério do Evangelho. Mas antes de pregar para essas nações, o mistério do Evangelho, que é Cristo, tem que estar vivo aonde? Em nós. Isso é um mistério. Mas Deus pode pegar esse mistério e transformar seu coração hoje. E colocar Cristo para viver na vida de cada um de nós. E se Ele vive, nós não teremos mais nenhum temor. E é por isso que nesse momento nós vamos louvar a Deus, nós vamos cantar, e que ao orarmos pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos entender isso. O Espírito Santo, como diz o livro Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo é o agente da regeneração.
Se os homens se dispuserem a ser moldados, haverá santificação de todo o ser. Deus não envia seu Espírito para trazer para nós um êxtase de sentimentos, mas para trazer para nós a vida de Cristo. E para isso nós vamos nascer de novo todos os dias. joelhos diante do Pai, para que, segundo a riqueza da sua glória,
Deus nos conceda que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o Espírito Santo. Mas ele continua, ele diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração. Então Paulo se colocava de joelho, o que nós vamos fazer neste momento, para que o Espírito Santo nos enchesse de poder. E quando o Espírito nos enche de poder, quem que vai habitar no nosso coração? Jesus. Aqui diz, Jesus Cristo. O Espírito Santo não vem habitar dentro de nós, ele vem trazer para nós a vida de Cristo. Irmãos, por isso que nós vamos falar muito ainda esse ano, sabe, sobre a morte do eu. Porque muitas vezes as maiores dificuldades na nossa vida cristã para pregar o Evangelho é porque o eu está vivo. Às vezes eu não tenho tempo ali para cuidar de alguém que precisa, para dar um estudo, porque eu falo, mas é muito difícil para mim. Não, eu tenho que falar assim, eu já morri. O que Cristo quer da minha vida? Que Cristo possa viver em nós neste momento. Vamos colocar-nos de joelhos perante o Pai, como Paulo diz em Efésios 3. Vamos orar neste momento. Senhor, nós aprendemos hoje que estamos nos dias da voz do sétimo anjo, que o mistério de Deus vai ser terminado. O mistério de Deus é a pregação do Evangelho. O Evangelho é Cristo vivendo em nós, a esperança da glória. Por meio da igreja, o Senhor quer tornar conhecido perante as potestades e principados a glória do caráter de Deus. O Senhor não mostra isso por meio dos anjos. O Senhor quer mostrar para o mundo que é possível ser como Deus por meio da tua igreja. E esse poder, Pai, que nos vai tornar-nos semelhantes a Ti, só vem por meio do Espírito Santo. Nada de bom nós temos em nós mesmos. Precisamos morrer, Pai, para os nossos gostos, vontades. Que eu não pense mais no que agrada a mim, mas no que agrada a Cristo. Que Cristo viva, Senhor, em cada um de nós aqui. E assim nós vamos poder levar esse Evangelho, essa mensagem do livrinho de Daniel, para todos os povos, línguas, nações. Porque é isso que o anjo falou para João. Que esse Evangelho vai ser pregado para muitas nações, tribos, línguas e povos ainda. É necessário que profetizes ainda. Nós queremos levar essa mensagem profética. Mas antes nós pedimos que o Senhor coloque essa palavra, Senhor, no nosso coração. Nós pedimos o Espírito Santo hoje para essa igreja, que Ele nos enche de poder, mas não para nós ficarmos aqui emocionados somente, mas para que Cristo possa viver em nós, mesmo quando as nossas emoções estiverem mais conturbadas, que possamos ser regidos não pelos sentimentos, mas pelo Espírito de Deus, que controla nossas ações, pensamentos e atitudes. Pai, essa igreja está reunida aqui hoje, que queremos pregar o Evangelho, e não podemos levar o Evangelho de Cristo sem Cristo no nosso coração. Então habite em nós, Pai, com as riquezas da Tua graça, com a riqueza do Teu poder, que o eu seja morto, que a justiça de Cristo seja manifestada por meio de nós, por meio de vasos de barro, as glórias insondáveis do caráter de Ti, Senhor, sejam reveladas para este mundo, que as pessoas da nossa família, vizinhos, olhem para nós e vejam algo sobrenatural, que eles digam assim, essa pessoa não está vivendo, tem outro vivendo nela, porque ela é muito diferente, e que Cristo vive em nós, Pai. É o que pedimos pelo Teu poder, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, feliz sábado a todos. Vamos agora descer para a igreja central, então vamos dividir aí os carros agora.